Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Água que faz inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão. Opa, gente, tá gravando já. A gente se empolgou aqui, pessoal. Eu sou Jéssica Merite. Eu sou a Agatha Neves. Eu sou Jaqueline Oliveira. E eu sou Camila Maciel. Nossa convidada de hoje. E começa agora mais um GorpaCast na editoria de Meio Ambiente. Hoje a gente vai falar da importância desse bem preciosíssimo que a gente tem, que é a água, e as crises hídricas, né? Exatamente. Então, pessoas, a gente sabe da importância que a água tem para todas as espécies desse planeta Maravitop, que é o planeta Terra, não é mesmo? E a gente tem que cerca de 8% do nosso organismo é constituído por água. Então, é muita coisa. Então, a gente é feio. Como que é aquela história? É muita coisa. Aquela história da melancia lá? Melancia. Nós somos, então, melancias com ansiedade. Exatamente. Basicamente é isso. E vários pesquisadores concordam que a gente precisa de muita água para conservar a nossa saúde e a questão do envelhecimento também. Então, se hidratem bastante para a gente manter os rins ali funcionando, para a gente não ter infecção urinária e coisas do tipo, porque a água ajuda muito para que, isso tudo dê. Cara, aproveitando a ideia da água aqui, eu sou uma pessoa que nunca gostou de tomar água, sabe? Eu preferia tomar qualquer outra coisa menos água. Daí eu parei um pouco com refrigerante, essas coisas, e eu percebi que, a minha pele ficou muito melhor. Exatamente. Então, qualquer coisa que você veja de mal no teu organismo, você já tá tomando remédio, né? Você já acha que não tem solução. E às vezes é uma atitude, simples ali, ter uma garrafinha d'água junto. Exatamente. Minha mãe, assim, ela toma água quando tá, com muita sede, sabe? Não, quando a gente... A minha mãe só toma água quando tá lavando louça. E ela toma, deixa um copinho assim, do lado da pia. Aí ela tá, lavando a louça e do nada ela pega aquele copinho, toma um gole de água e deixa. E ela só fala isso, ela só bebe água quando ela tá lavando a louça. Exatamente, gente. Isso é, muito errado, porque a gente tem que manter o corpinho hidratadinho, tá, Já pessoal? eu tenho uma avó que nunca toma água. Meu Deus. Como que você Ela consegue? não toma água há 84 Minha avó é um anos. cacto. Então, na superfície da Terra, a gente tem cerca de 71% da água no estado líquido. Desse total aí, dos 71%, a gente tem 98% que estão nos oceanos. Então, água que é pra gente beber mesmo, que vem lá dos rios, dos lagos e tudo mais. Pouquinho. Pouquíssimo. É cerca de 2,6% do planeta. Então, isso é muito pouco. Mas a gente tá vendo aí que mesmo sendo pouco, o pessoal continua desperdiçando, né? Muito dessa água sendo desperdiçada, ela não é bem dividida. Por exemplo, os 69% da água potável que a gente tem é toda voltada para a agricultura, 22% é voltado para a indústria e só 9% é para o nosso consumo. Então, é muito baixo. A gente bebe, tem muita gente para beber pouquíssima água, então, A questão da ignorância é uma coisa muito, muito importante nesse fator de desperdício da água, porque a gente costuma pensar, nossa, lá tem rio, tem oceano, tem não sei o quê, tá tudo tranquilo. E a água suja, ela não é só aquela que você vê, a embalagenzinha boiando. Ela pode ser imprópria para consumo de diversas maneiras, né? E quanto mais a gente estraga, esse pouquíssimo que a gente tem, quem vai pesquisando um pouquinho percebe o quão pouco a gente tem de água. Então, cidades próximas aqui, agora Poava, já tem feito revezamento de água, e isso é uma situação muito desconfortável. Exatamente. E além dessa questão de boa parte da água ser voltada só para as atividades econômicas, como a agricultura e a questão da indústria, a gente tem também a poluição dos rios e tudo mais, né? Porque, tem muito descarte de lixo hospitalar, de lixo de empresa nesses rios. Lixo tóxico. Exatamente, agrotóxico, tudo mais, e vários outros elementos. Então, isso acaba indo para a água e a água se torna tudo menos água, né? Porque ela fica tão contaminada que isso é totalmente prejudicial pra gente. E mesmo com essa conscientização que a gente tem pouquinha água, ainda tem muito desperdício, né, Jaque? Sim, mesmo o pessoal sabendo da importância da água para a vida, não só humana, como para animal e vegetal, a gente ainda sofre desse problema que é o desperdício da água. Então, só para vocês terem uma ideia, a Agência Nacional da
A Agência Nacional das Águas diz que de 100 litros de água consumidos, 72 vão para a agricultura. A Agatha já tinha dito antes que muita água vai para a agricultura e pouco para nosso consumo mesmo. Então, mas o desperdício é um tema que vem sendo discutido desde sempre. Vem sempre sendo batido na mesma tecla de que a gente não pode desperdiçar, não é para ficar tanto tempo no banho, não dá para deixar a torneira aberta, mas ainda assim a galera parece que não se ligou, sabe, do tamanho do problema que isso pode acarretar para a gente no futuro. E quando eu escuto falar de desperdício, eu lembro logo daquele meme, que tem o carinha que ele tá lavando o carro embaixo da chuva, uma mangueira, a gente tá chovendo. Né? Não tem necessidade, Não tem gente. necessidade. Reaproveitem a água, que isso é bem importante. E tem outra questão também, além do desperdício que a Jaque falou, que é a questão de que a gente tem o aumento no consumo da água, né? Ela tem capacidade de renovação, a gente sabe, né? Dentro do ciclo da água, tudo mais, ela se renova e tudo mais. Mas o consumo, ele ainda acaba sendo maior do que essa capacidade dela se renovar. Com certeza. As pessoas não percebem que, por exemplo, poluindo rios, diminuindo o fluxo de água, a gente tem uma menor vazão para as hidrelétricas. Então, acarreta no valor da nossa conta de luz, da conta de água. Então, as pessoas só percebem mesmo quando começa a doer no bolso, né? Exatamente. Quando começa o racionamento de água, isso que incomoda. Na verdade, é muito aquela história, né? A gente sempre escutou falar da seca no Nordeste, mas enquanto estava longe da gente, estava beleza, né? Não estava doendo ali na pele. E outro fator de muita influência também para as crises hídricas seria a diminuição dos níveis de chuva. A gente tem o desmatamento da floresta amazônica que está diretamente relacionado a isso. Daí a gente para e pensa, por que está relacionado, não é mesmo? Mas é porque a partir do momento que começa a ser desmatado lá, a gente começa a ter essa questão da diminuição das chuvas. Por quê? A gente tem um movimento lá, digamos assim, que é a questão dos rios voadores. Eles levam umidade para várias partes da América do Sul e, primeiro, que o vapor, que é formado nas águas tropicais do Oceano Atlântico, quando ela chega lá na floresta amazônica, ele é enriquecido ainda mais pela umidade de lá. Então, vira tipo uma nuvenzinha muito grande de umidade que vai se espalhando por toda a Amazônia. Ela atravessa toda a Amazônia, aí ela chega no paredão da Cordilheira dos Andes, que fica lá na costa ocidental, se eu não me engano, costa ocidental da América do Sul. E ali boa parte da umidade acaba evaporando e vira chuva, né? E aí alimenta a nascente dos rios ali. Então, como o Rio Amazonas, por exemplo. Outra parte dessa umidade vai para a região centro-oeste, sudeste e o sul aqui do Brasil, e aí que ocorrem chuvas. Então, a gente tem, a divisão da chuva, digamos assim, ela é totalmente aleatória, então... Sim, e mesmo a região sudeste recebendo parte dessa chuva, ela, em 2014 e 2015, ela foi uma das regiões mais afetadas pela crise hídrica, né? E para você ter uma ideia, o Sistema Cantareira, que tem uma capacidade de 1,46 trilhões de litros de água, e que disso 973 bilhões constitui o volume útil, que foi o que se esgotou na época, o sistema, como ele atendia 9 milhões de pessoas, ele, para poder continuar ofertando, ele passou a utilizar pela primeira vez na história o volume morto, que é o nível de água reserva que fica abaixo das comportas. Então, isso, claro, acompanhado de várias campanhas de conscientização do uso da água e do racionamento. E no Nordeste também, a situação foi e ainda é bem preocupante, porque de 2012 a 2017 teve a crise hídrica mais longa de toda a história, né? Foram quase mais de 5 anos, quase que chegou 2018, porque voltou a chover em dezembro do ano passado lá. Então, quase que foram 6 anos sem chuva, sem nada de chuva. E essa seca, ela atingiu mais o sertão nordestino e o semiárido brasileiro, né? E todos esses dados apontam de uma forma bem técnica para uma coisa que a gente está cansado de saber. A gente está sentado em água. A gente é o país com muitos recursos pra caramba. E, assim, são medidas pequeníssimas. Aquela questão de, vamos economizar água, escovar os dentes de torneira fechada, essas coisinhas... Tá, tudo bem, todo mundo vê, né? Porque é a água escorrendo ali. Mas a questão de não jogar lixo no rio, questão de cuidar com a plantação, hoje em dia muitas lavouras estão super próximas aos rios. Questão ali de que não ia interferir, sabe? Então, são medidas que a gente não enxerga.
Sim, e vários especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, eles dizem que vai duplicar nesse século o número de secas. E não vai ser só no Nordeste. Como a Jaque falou, enquanto estava lá no Nordeste, a gente estava tipo, é só numa região, né? Só que assim, já chegou no Sudeste e foi bem, bem forte a crise em 2014, 2015. Eu acho que foi inclusive aí que a galera começou a acordar, né? Quando aquela crise em 2014 ali na região sudeste começou a pegar, que aí a galera começou a sentir na pele o racionamento de água, a falta que a água pode fazer na vida das pessoas, e aí a galera começou a pensar, não, mas espera, a gente tem que economizar, né? A gente tem que cuidar do que a gente tem, porque mais pra frente não vai ter. Sim, e o Nordeste, sendo uma região que não tem muita chuva, mesmo assim ele teve 8 períodos de seca intensa, que foi uma no século XIX, 7 no século XX e agora essa recente no século XXI, né? Mas assim, lá não, praticamente do clima já da região não ter muitas chuvas. Já a região sudeste é um local que tem mais chuvas e já teve uma crise forte. Já uma das primeiras crises já foi uma crise bem forte. Então, a gente pensa assim, o século está só começando. Então, o que ainda pode acontecer, né? É isso que a Jaque tinha falado, né? Porque a gente está acostumado a ver isso lá, que já é um clima assim. Agora, a galera que está acostumada a desperdiçar água, que nem você falou, lavar a calçada com chuva. De repente, começar a ter que buscar balde de água. A garganta, pra gente que tá falando aqui, principalmente, a garganta tá seca. Sim. O clima tá ruim, a pele tá quebradiça. Então, são coisas que a gente não tinha. E é engraçado porque as pessoas elas botam a culpa totalmente assim no governo. Falam, mas o governo vai tomar medidas para isso, não sei o que, isso que. E elas se esquecem Gente, que elas também têm muita culpa uma nisso. coisa, quem aqui já não levantou de manhã com aquela preguiça e tomou um banho, aí chegou em casa à noite cansado, tomou outro banho? Você já pensou no tanto de água que você desperdiçou só nos seus banhos durante um dia? Gente, então, a minha avó chega a tomar 3 banhos por dia. Sim, E eu ela teve uma assim, época assim que eu tomava muito banho. Aí eu comecei a pensar, tipo, nossa, mas olha quanta água tá sendo jogada Agora fora, eu não né? tomo banho. Mas, gente, Não, tinha uma campanha que passava quando a gente era pequena na televisão, que tinha uma musiquinha até, e com ilustração, tudo, que era a campanha do xixi no banho, né? Pra todo mundo fazer xixi no banho. E eu lembro que a minha irmã, ela ficava cantando isso a todo tempo, sozinha, assim, e era muito engraçado, eu lembro até hoje. Exatamente. Pra criar justamente essa conscientização, né? Que, tipo, desde pequenininho a gente cria essa consciência, né? Tipo, quando a gente faz aquelas apresentações lá do Dia d'Água, tipo, a nossa performance no início do programa, esplêndida. né? Então, essa ideia, assim, de que realmente precisa conscientizar, vem desde lá de pequenininho, Só que, assim, eu vejo, assim, que essa conscientização, ela tem diminuído, porque quando eu era criança, ontem eu ainda fiz uma brincadeira que, uma vez, os meus professores me vestiram de uma gota de água e me fizeram cantar essa música no meio do pátio, né? Linda e plena, no palco lá, dançando como uma gota de água. Mas, assim, as minhas irmãs, elas nunca fizeram uma apresentação do Dia da Água. Eu tava conversando com elas e elas falaram que elas nunca, tipo, nem sabiam que existia o Dia da Água, né? Então, a gente vê que ao invés de aumentar a conscientização das crianças, porque tem que começar com as crianças, né? Ao invés de aumentar, tá diminuindo essa conscientização, esse incentivo para que elas economizem água. É preciso ter muito cuidado, porque as consequências elas não se limitam ali só no racionamento da água que a gente vai receber. Isso afeta também muito na oferta dos alimentos. Então, como a agricultura utiliza muito a água, com a crise hídrica, isso vai diminuir ali também. A gente consequentemente, vai ficar sem oferta de alimentos. Tem também a questão da energia elétrica, que cerca de 62% da energia de todo o Brasil é gerada por usinas hidrelétricas. Então, não tem como isso não afetar também no recebimento de energia. E o que a gente pode fazer para isso, né? Tudo que a gente está falando aqui, que é economizar, que é ter uso consciente. Checar as torneiras se não estão pingando. Fica aqui o apelo para as coisas que a gente não está acostumado a ver. Que a questão do dentinho ali, tudo bem. Agora, a questão do xixi no banho, que é um pouquinho mais nojentinho, né? Mas, enfim, gente, xixi no banho, coisa mais normal que tem. Questão de você perceber as áreas onde está plantando, principalmente agricultores na região. O Paraná é muito agricultor, então perceber melhor isso, cuidar para onde que vai o seu lixo. Procure saber onde que vai o seu lixo, se não vai para a água, né? Exatamente. Então, para encerrar o nosso bate-papo aí, depois dessa conversa,
A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. E espero que vocês tenham gostado. A gente tá toda quinta-feira aqui na Editoria de Meio Ambiente, né? E vocês têm alguma coisa a declarar sobre hoje? Faça xixi no banho. Eita. Eu já que Então, pessoas, cuidem da água, porque ela está acabando. Exatamente. E acompanhem a gente pelo Facebook também, que é meio importante, né? facebook.com/gorpacast e pelo canal do YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho lá para receber notificação. Comentem, Compartilhem com deem sugestões de com os temas que vocês miguxos. querem que a gente trabalhe aqui. Exatamente. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.